Olá, meu nome é Dante Bernardes de Vilei, sou ortopedista e traumatologista. Vou falar um pouco aqui para vocês hoje sobre os problemas de coluna, principalmente a dor na coluna, que tanto nos afeta. Quais são os sinais de gravidade quando nós temos essa dor na coluna? Quando devemos procurar um médico? Quando devemos procurar uma emergência? Por causa desses problemas na coluna. Então, as dores na coluna lombar, elas acabam sendo muito frequentes. Pra você ter uma ideia, 80% da população já teve ou terá dor na coluna lombar. E elas têm três padrões essenciais. Quais são? O padrão em que quando o disco, que é essa estrutura aqui que amortece uma vértebra e a outra, já não tem essa capacidade mais, então ele começa a causar dor, inflamar e pode romper, fazer fissuras no ânulo dele, que é a capa de fora, que é a parte mais resistente. E isso gera bastante dor. É uma dor tipo uma facada nas costas, uma pontada nas costas. É uma dor que piora muitas vezes sentado ou quando inclina o corpo para frente. Esse é um tipo de dor, a dor discogênica, a dor do disco. A dor da faceta, que é essas juntinhas que estão atrás, que elas podem inflamar, formar osteófitos, bico de papagaio, dar artrite nela, elas inflamam. E ela dá uma dor na coluna que irradia ali para as nádegas, para a coxa. Então é o padrão de dor facetária. E ela piora geralmente quando se inclina o corpo para trás, que aumenta a pressão nessas juntinhas. Um outro tipo de dor é a dor dos nervos, que são esses aqui. Então essa dor das raízes, que forma o nervo ciático, na grande maioria das vezes, ela pode se dar quando se forma uma hérnia de disco, como por exemplo aqui, ó. O disco está aqui, a hérnia de disco é quando ele sai de dentro dele, tá? O núcleo pulposo sai de dentro do disco e cai para cima da raiz nervosa, dessa forma, ó. Tá vendo essa bolinha caindo por cima do nervo aqui, ó? Ele comprime esse nervo. Então essa é a dor neuropática, é a dor que irradia para a perna, geralmente pegando o nervo ciático. Pode pegar raízes também que formam o femoral, mas geralmente causa uma dor tipo amortecimento, formigamento, uma dor tipo um choque que vai para a perna. Pode estar associado ou não com perda de força e com alteração de sensibilidade naquele dermátino da perna que pega essa raiz. Então é a dor conhecida como ciática. Outro tipo de dor já é no paciente de mais idade, quando se tem muita osteófito, quando o espaço dos nervos vai ficando bem apertadinho os nervos. Pode ser central, estenose de canal central, que dá uma claudicação neurogênica. O que é isso? Conforme o paciente vai andando, ele sente uma dor na coluna que irradia para as pernas, geralmente abaixo do joelho, e essa dor aumenta conforme ele vai andando. Tá? Essa claudicação neurogênica. Quando inclina o corpo para frente, ela alivia um pouquinho porque abre um pouquinho o espaço do nervo. Isso é bem característico nos pacientes de mais idade, embora não é só dos pacientes de idade. Pode ter uma estenose de canal congênita também, que o paciente já nasce com essa tendência, mas é bem mais raro. Bem, esses são os três padrões de dor, né, na coluna lombar, e que o que mais chama a atenção são os sinais de gravidade que podem estar associados a isso. Quais são? Quando você tem que procurar um médico? Quando você tem que ir numa emergência por causa disso? Quando estiver a dor na coluna, com esses fatores que eu falei, associado com alguma dessas coisas que eu vou falar agora, que é relacionada à incapacidade das estruturas ósseos, ligamentares e musculares de dar sustentação e proteção para os nervos da coluna. Quando isso acontece? Em situações em que o paciente tem um histórico de câncer, está em tratamento de câncer, que pode ter uma metástase na coluna, que está com dor na coluna, ou seja, tem que ir para o hospital, fazer exames para ser avaliado por um médico. É considerado uma urgência, então tem que ir. Outra situação, quando esse paciente ele tem uma infecção, está em tratamento, está com muita dor na coluna, está apresentando febre, sudorese noturna, ou um paciente imunodeprimido com febre, sudorese noturna e dor na coluna, ou um paciente que usa drogas endovenosas, apresentando febre, sudorese noturna, é importante ir ao médico para ser avaliado para ver se ele não tem um quadro de infecção na coluna. Muitas vezes uma discite infecciosa, que dói demais a coluna, dói muito. Então tem que ser avaliado também, ser diagnosticado no início, porque o tratamento é bem mais simples quando se diagnosticado no início. Outra situação é quando o paciente tem um trauma maior, um acidente maior, por exemplo, um acidente de moto, um acidente de bicicleta, uma queda de altura, e pode traumatizar essa coluna e sofrer risco de estar com uma fratura, ou com uma luxação, ou com uma lesão das estruturas que dão sustentação para a coluna dele. Ele deve procurar um hospital, deve procurar um médico, para ser avaliado, realizar exames de imagem para identificar essa suposta injúria que teve na coluna. A outra situação, quando o paciente ele apresenta um déficit motor sensitivo importante que está incapacitando a marcha. Como, por exemplo, ele está andando e o pé está caído, ele sempre está arrastando a ponta do pé no chão e isso está fazendo ele tropeçar ou
dificultando ele andar e está com uma dormência na perna, não está sentindo a perna naquela área, ou então ele não está conseguindo sustentar e andar corretamente, associado a isso a uma dor na coluna. Ou seja, ele tem um comprometimento significativo da função do nervo, ou seja, uma hérnia grande comprimindo aquele nervo, fazendo com que a função motora dele não ocorra de forma fisiológica, de forma natural. Ou seja, deve ser procurado um hospital, um médico para realizar exames de imagem para identificar o que está acontecendo direitinho. E em casos também, quando se tem uma lesão de hérnias gigantes, que são muito raras, menos de 2% das hérnias na coluna lombar formam caldequina. O que é isso, caldequina? Ele perde a capacidade de controle das fezes e da urina, dos esfíncteres, e dá uma parestesia em célula. O que é isso? Ele não sente a região dos genitais, ele não sente o assoalho. Então, quando ele perde essa sensibilidade com perda de controle de esfíncteres, também pode ser uma hérnia gigante que aconteceu ali, formando uma síndrome de caldequina. E esse paciente deve procurar imediatamente um hospital, é uma emergência, deve ser tratado, realizado exames de imagem e supostamente ele necessita de uma cirurgia de urgência para resolver esse problema o quanto antes. Então, nesses casos, quais são? Pacientes com histórico de câncer, paciente com suspeita de infecção, paciente com trauma maior, tá? Ou mesmo osteoporose, que teve um trauma de não tão grande intensidade, mas já tem um osso bem osteoporótico, já conhece que ele tem um osso osteoporótico, deve também procurar e realizar exames de imagem. Pacientes em que eles apresentam com uma lesão neurológica importante, com perda de esfíncteres, perda de controle das fezes, da urina ou da marcha, não está controlando direito para andar, está com disfunção da marcha, associado tudo isso a uma dor na coluna. Então deve ser procurado imediatamente um médico para ser realizado o tratamento. Muito obrigado. Tchau, tchau.